Mortos em Mármore, de Edith Nesbit. Tradução: Márcia Heloísa. Quarta parte. Caminhei sem pressa, contornando o bosque. Um som rompeu a quietude da noite. Um murmúrio na floresta. Parei e apurei os ouvidos. Não escutei mais nada. Prossegui e logo escutei claramente o som de um outro passo, reproduzindo os meus como um eco. Imaginei que devia se tratar de um caçador ou um ladrão de lenha, infratores que não eram de todo desconhecidos em nossa vizinhança arcádica. Fosse quem fosse, era uma estupidez andar fazendo tanto barulho. Virei-me para a floresta, e o som dos passos agora parecia vir da trilha de onde acabara de desviar. Deve ser um eco, pensei. A floresta parecia encantadora ao luar. Seus raios pálidos eram filtrados pelas grandes samambaias moribundas e pela folhagem rala do mato. Os troncos das árvores pairavam como colunas góticas ao meu redor. Recordei-me da igreja e tomei a via da morte, passando pelo portão entre as sepulturas e seguindo até a varanda. Parei por um instante no banco de pedra onde Laura e eu tínhamos sentado e contemplado a paisagem evanescente. Notei então que a porta da igreja estava aberta e me senti culpado por tê-la deixado destrancada na noite anterior. Éramos as únicas pessoas que se importavam em ir à igreja quando não era domingo, e me aborrecia pensar que, pelo nosso descuido, o ar úmido de outono tinha tido a chance de penetrar em seu interior e danificar a estrutura. Entrei. Talvez pareça estranho, mas só quando estava na metade do caminho rumo ao altar que lembrei, com um súbito arrepio, seguido por uma igualmente súbita onda de reprovação, que aquele era o exato dia e hora nos quais, segundo a tradição, os corpos colossais esculpidos em mármore erguiam-se das lajes e começavam a vagar. Depois de me recordar da lenda com um calafrio que me envergonhou, não pude deixar de ir até o altar apenas para olhar as estátuas. Isso foi o que disse a mim mesmo. Na verdade, queria me certificar, em primeiro lugar, de que não acreditava na lenda, e, em segundo, de que não era real. Fiquei satisfeito por ter ido. Pensei que poderia enfim dizer à Sra. Dorman que seus temores não passavam de superstições e que as figuras de mármore repousavam tranquilamente na hora macabra. Com as mãos nos bolsos, caminhei pelo altar. Na tênue iluminação da penumbra, a extremidade leste da igreja parecia maior que o habitual, bem como os arcos acima dos dois túmulos. A lua desposou no céu, revelando o motivo. Detive meus passos. Com o coração aos pulos, fiquei sem ar e fui tomado por uma sensação de desespero. Os corpos colossais em mármore não estavam lá, suas lajes jaziam vazias sob a indistinta luz da lua que penetrava pela janela ao leste. Teriam de fato desaparecido, ou eu tinha perdido a razão? Com os nervos em frangalhos, inclinei-me e deslizei a mão sobre as lajes, sentindo a superfície lisa e intacta. Teria alguém removido as estátuas? Seria uma brincadeira de mau gosto? De todo modo, eu iria verificar. Improvisei depressa uma tocha com o jornal que por acaso trazia no bolso e ergui sua luz bem acima da minha cabeça. Um clarão amarelado iluminou os arcos escuros e as lajes. As estátuas haviam desaparecido. Estava sozinho na igreja. Ou não estava? Fui tomado por um horror indefinível e indescritível, e a certeza esmagadora de uma desgraça absoluta e consumada. Extingui a tocha, corri pelo altar e atravessei a varanda, mordendo os lábios enquanto corria para não gritar.
Estava louco ou algo mais me possuía. Pulei o muro do cemitério e peguei o atalho pelos campos, guiado pela claridade que vinha de nossas janelas. Assim que me aproximei da casa, tive a impressão de que um vulto sombrio se erguia do chão. Descontrolado pela certeza de uma desgraça, precipitei-me contra a figura em meu caminho, gritando: "Sai da minha frente!" Mas meu empurrão encontrou uma resistência mais vigorosa do que eu imaginava. Alguém segurou meus braços bem acima dos cotovelos e os deteve como uma prensa. Era o ossudo médico irlandês que me sacudia. "Calma!" exclamou ele com seu inconfundível sotaque. "Calma! Solte-me, seu idiota!" ordenei, ofeguei. "As estátuas de mármore saíram da igreja, elas escaparam!" Ele deu uma sonora risada. "Estou vendo que vou precisar lhe dar um remedinho amanhã. Você andou fumando demais e ouvindo muitos contos da carochinha." "Estou dizendo, vi as lajes vazias." "Bem, volte comigo então." "Estou indo até o velho Palmer, a filha dele está doente. Damos uma olhada na igreja e você me mostra as lajes vazias." "Vá você, se quiser!" respondi um pouco mais controlado por causa de sua risada. "Vou voltar para minha esposa em casa." "Não, senhor", respondeu ele. "Acha que vou permitir isso? Passar o resto da vida dizendo que viu mármore maciço perambulando por aí e eu falando que você foi covarde? Nada disso, isso não." O ar da noite, uma voz humana e o contato físico com 1,80 m de sólido bom senso me trouxe um pouco de volta ao normal. A palavra covarde me despertou. "Vamos, então", falei amuado. "Talvez você esteja certo." Ele ainda estava segurando meu braço com força. Pegamos a trilha e nos dirigimos à igreja. Fazia um silêncio profundo. Um odor úmido e terroso pairava no local. Avançamos até o altar. Não tenho vergonha de confessar que fechei os olhos. Sabia que as estátuas não estariam lá. Ouvi Kelly acender um fósforo. "Aqui estão elas, veja, no mesmo lugar de sempre. Você andou sonhando ou bebendo, perdoe-me a insinuação." Abri meus olhos. Pela claridade mortiça do fósforo de Kelly, vi as duas estátuas de mármore repousando em suas lajes. Respirei fundo e segurei a mão do médico. "Tenho uma dívida de gratidão com você", disse. "Deve ter sido algum truque de luz, ou então ando trabalhando demais. Talvez seja isso. Sabe, eu estava realmente convencido de que tinha desaparecido." "Eu sei", respondeu ele severo. "Você precisa cuidar da cabeça, meu amigo, isso eu garanto." Ele estava inclinado observando a figura à direita, cujo rosto de pedra exibia a expressão mais perversa e funesta. "Deus do céu", disse Kelly. "Aconteceu alguma coisa aqui? A mão está quebrada." Estava mesmo. Tinha certeza de que estivera intacta da última vez em que Laura e eu tínhamos passado por lá. "Talvez alguém tenha tentado arrancá-los", especulou o jovem médico. "Isso não explica o que eu vi", objetei. "Mas excesso de trabalho e tabaco explicam e muito bem." "Vamos", falei, "ou minha esposa vai ficar preocupada. Você entra, toma uma boa dose de uísque e fazemos um brinde pelo sumiço dos fantasmas e por uma dose de bom senso para mim." "Eu tinha que ir até a casa dos Palmer, mas já está tão tarde agora que é melhor deixar para amanhã de manhã", respondeu ele. "Fiquei até tarde na associação e tive que visitar muitos pacientes depois." "Está bem, vou voltar com você." Acho que imaginou que eu estava precisando mais dele do que a filha dos Palmer. Assim sendo, caminhamos até minha casa, discutindo como tal ilusão poderia ser possível e deduzindo generalidades acerca de aparições fantasmagóricas a partir daquela experiência. Enquanto cruzávamos o jardim, avistamos uma claridade intensa na porta da frente, e logo descobrimos que a porta da sala de estar também estava aberta. Teria ela saído? "Entre", convidei, e o Dr. Kelly seguiu-me até a sala de estar.
Estava tudo aceso, repleto de velas, não apenas as de cera, mas pelo menos uma dúzia de velas incandescentes de sebo, enfiadas em vasos e enfeites em lugares improváveis. A claridade, eu bem sabia, era o remédio de Laura para o nervosismo. Pobrezinha, por que a deixara? Tinha sido crueldade minha. Olhamos ao redor da sala e a princípio não a vimos. A janela estava aberta e a corrente de ar fazia com que todas as chamas se inclinassem para a mesma direção. A poltrona estava vazia. Seu lencinho e seu livro estavam caídos no chão. Virei-me para a janela. Lá, em seu nicho, eu a vi. Ah, minha querida, meu amor, teria ido até a janela para aguardar meu regresso? E o que havia entrado na sala atrás dela? O que ela poderia ter fitado com aquele olhar desesperado de medo e horror? Ah, minha adorada, teria achado que os passos que ouvia eram os meus e se virado para se deparar com o quê? Ela tombara sobre uma mesa adjunta à janela e seu corpo estava metade sobre o tampo e metade no assento de seu nicho. A cabeça pendia sobre a mesa, o cabelo castanho solto escorria pelo carpete. Seus lábios estavam crispados e os olhos arregalados. Não viam mais nada. O que teriam visto por último? O médico avançou na direção dela, mas eu o empurrei e me precipitei sobre seu corpo. Segurei-a em meus braços e gritei: Está tudo bem, Laura. Você está segura, meu amor. Ela desabou em meus braços, inerte. Apertando-a contra o peito, eu a beijei, chamando-a por todos os seus apelidos, mas acho que soube desde o início que não estava mais viva. Suas mãos estavam cerradas, em uma delas segurando algo com firmeza. Quando tive certeza absoluta de que estava morta e nada mais importava, deixei que o médico abrisse sua mão à força para ver o que estava segurando. Era um dedo de mármore.